Primo Levi, A Trégua. 5. César. Conheci César nos últimos dias do lager, mas era um outro César. No campo de Buna, abandonado pelos alemães, o quarto dos infectados, no qual os 2 franceses e eu conseguimos sobreviver e instaurar uma aparência de civilização, representava uma ilha de relativo bem-estar. Na seção contígua, a seção dos disentéricos, a morte dominava incontestavelmente. Através da parede de madeira, a poucos centímetros da minha cabeça, eu ouvia falar italiano. Uma noite, lançando mão das poucas energias que me restavam, decidi ir ver quem ainda vivia lá atrás. Percorri o corredor escuro e gelado, abri a porta e fui precipitado no reino do horror. Era uma centena de beliches, a metade pelo menos ocupada pelos cadáveres hirtos de frio. Apenas 2 ou 3 velas rompiam a escuridão. As paredes e o teto perdiam-se nas trevas, de tal modo que me parecia adentrar uma enorme caverna. Não havia nenhum tipo de aquecimento, com exceção dos hálitos infectados dos 50 doentes que viviam ainda. Apesar do gelo, o mau cheiro das fezes e da morte eram tão intensos que impediam a respiração, sendo preciso forçar os próprios pulmões para obrigá-los a receber aquele ar viciado. Mesmo assim, 50 viviam ainda. Estavam aninhados debaixo das cobertas. Alguns gemiam ou gritavam, outros desciam com dificuldade dos beliches para evacuar no pavimento. Gritavam nomes, rezavam, imprecavam, imploravam ajuda em todas as línguas da Europa. Arrastei-me tateando ao longo de um dos corredores, por entre os beliches de 3 andares, tropeçando e cambaleando, às escuras, no extrato de excrementos gelados. Ouvindo os meus passos, os gritos redobraram. Mãos aduncas saíam de sob as cobertas, seguravam-me pelas roupas, tocavam-me, frias, o rosto, tentavam impedir-me o caminho. Cheguei afinal à parede divisória. Ao fundo do corredor encontrei quem eu buscava. Eram 2 italianos num único beliche, formando um emaranhado para se defender do gelo, César e Marcelo. Conhecia bem Marcelo. Vinha de Caneraggio, antiquíssimo gueto de Veneza. Estivera em Fossoli comigo e passara o Brenner no vagão contíguo ao meu. Estava sadio e forte, e até as últimas semanas do lager portara-se com bravura, suportando valorosamente a fome e o cansaço, mas o frio do inverno o vencera. Não falava mais, e eu mesmo, sob a chama do fósforo que acendi, tive dificuldade para reconhecê-lo. O rosto amarelo e negro da barba, todo o nariz e dentes, os olhos brilhantes e dilatados pela alucinação, fixando o vazio. Para ele, havia pouco a fazer. César, ao contrário, eu o conhecia havia pouco tempo, pois chegara a Buna de Birkenau alguns meses antes. Pediu água antes da comida. Água, pois fazia 4 dias que não bebia e a febre o queimava e a disenteria o esvaziava. Trouxe-lhe água, junto com os restos da nossa sopa, e eu não sabia que estava construindo as bases de uma longa e singular amizade. As suas capacidades de melhora deviam ser extraordinárias, pois o encontrei no campo de Bogucice 2 meses depois, não somente curado, mas pouco menos do que vivaz e saltitante como um grilo. Era também o sobrevivente de uma outra aventura, que fora a prova derradeira das naturais qualidades de seu engenho, consolidadas na dura escola do lager. Após a chegada dos russos, ele também fora internado entre os doentes, em Auschwitz, mas como a sua doença não era grave e a sua fibra robusta, recuperou-se rapidamente. Aliás, demasiadamente rápido. Por volta de meados de março, as tropas alemãs em marcha concentraram-se ao redor de Breslávia e tentaram uma última e desesperada contraofensiva na direção da bacia mineira silesiana. Os russos foram surpreendidos. Supervalorizando, talvez, a iniciativa adversária, haviam se apressado em preparar uma linha defensiva. Era necessária uma longa trincheira antitanques que obstruísse o vale do Oder,
entre Oppeln e Gleiwitz. Os braços eram escassos, a obra colossal, a necessidade urgente, e os russos agiram segundo os seus costumes, de modo extremamente rápido e sumário. Certa manhã, por volta das 9, os soldados russos bloquearam repentinamente algumas ruas centrais de Katowice. Em Katowice e em toda a Polônia, faltavam homens. A população masculina ativa desaparecera, prisioneira na Alemanha e na Rússia, dispersa entre os grupos de franco-atiradores, massacrada na batalha, nos bombardeios, nas represálias, no lager, nos guetos. A Polônia era um país de luto, um país de velhos e de viúvas. Às 9 da manhã havia apenas mulheres na rua, donas de casa com a bolsa ou o carrinho, à procura de víveres e de carvão nas lojas e nas feiras. Os russos ordenaram que formassem fila, com a bolsa e os pertences, e as conduziram até a estação, enviando-as para Gleiwitz. Simultaneamente, ou seja, 5 ou 6 dias antes que eu lá chegasse com o grego, haviam cercado inesperadamente o campo de Bugossis. Gritavam como canibais e atiravam para o alto, com o fito de amedrontar quem tentasse fugir. Mandaram calar a boca, sem muita cerimônia, os colegas tranquilos do Kommandantur, que timidamente procuraram intervir, penetraram no campo com a metralhadora nos quadris e ordenaram que todos saíssem dos barracões. Na praça principal do campo, ocorrera uma espécie de versão caricatural das seleções alemãs. Uma versão bem menos sanguinolenta, já que se tratava de ir ao trabalho e não à morte, em compensação, mais caótica e extemporânea. Enquanto alguns soldados iam aos barracões para desalojar os renitentes e os perseguiam numa corrida louca, quase num grande jogo de esconde-esconde, outros colocavam-se à porta e examinavam um por um os homens e as mulheres que, pouco a pouco, eram-lhes trazidos pelos caçadores, ou que se apresentavam espontaneamente. A declaração se Bolnoi ou Zdoroive, doente ou são, era pronunciada colegialmente, por aclamação, não sem disputas rumorosas nos casos controversos. Os Bolnoi eram mandados de volta aos barracões. Os Zdoroive colocados em fila de frente para o arame farpado. César estivera entre os primeiros a compreender a situação, para dar no pé, dizia. Conduzira-se com elogiável perspicácia e por pouco não conseguira se livrar. Escondera-se no depósito de lenha, lugar em que ninguém havia pensado, e permanecera até o fim da caçada, silencioso e firme debaixo dos pequenos troncos em cima dos quais fizera cair um espaldar. E eis que um sujeitinho qualquer, em busca de abrigo, foi esconder-se lá dentro, atraindo o russo que o seguia. César fora apanhado e declarado são, por pura represália, porque no meio da lenha parecia um Cristo na cruz, ou melhor, um aleijado e um demente, e comoveria até mesmo uma pedra. Tremia, fizera aflorar a baba na boca, e caminhava todo torto, mancando, arrastando uma perna, com os olhos estrábicos e endemoniados. Mesmo assim, o haviam agregado à fila dos sãos. Após alguns segundos, com uma fulminante inversão tática, tentara correr e voltar para o campo pelo buraco no fundo. Mas fora alcançado, recebendo um tapa e um chute nas canelas, e se conformara com a derrota. Os russos levaram-nos um pouco além de Gleiwitz, a pé, por mais de 30 quilômetros. Lá os acomodaram como puderam em estábulos e palheiros e os fizeram viver uma vida de cachorro, comer pouco e 16 horas por dia de pique e de pá, com sol ou chuva, com o russo por perto e com a metralhadora apontada. Os homens na trincheira e as mulheres, aquelas do campo e as polonesas encontradas pelo caminho, descascando batatas, trabalhando na cozinha e na limpeza. Era duro, mas para César, mais do que o trabalho e a fome, afligia-o a humilhação. Fazer-se castigar assim, como um novato, ele que tivera uma banca em Porta Portense. Todo Trastevere teria rido dele. Era preciso que se reabilitasse. Trabalhou 3 dias. No quarto, trocou pão por 2 charutos. Comeu um charuto.
e dissolveu o outro dentro d'água, mantendo-o durante a noite debaixo da axila. No dia seguinte estava pronto para fazer o exame médico. Tinha tudo de que precisava: uma febre cavalar, cólicas horríveis, vertigens, vômito. Obrigaram-no a ficar de cama, até que a intoxicação desaparecesse. Depois à noite, saiu calmamente e voltou a Bugossis em pequenas paradas, com a consciência tranquila. Encontrei a maneira de alojá-lo no meu quarto e não nos separamos mais até a viagem de volta. Estamos aqui novamente, disse César, vestindo as calças, com o rosto fechado, quando, poucos dias após a sua volta, a paz noturna do campo fora drasticamente interrompida. Era um pandemônio, uma explosão. Soldados russos corriam em todas as direções pelos corredores, batiam nas portas dos quartos com a coronha das metralhadoras, gritando comandos alterados e incompreensíveis. Pouco depois chegou o Estado-Maior, Maria, de Rolinhos, Egorov e Danchenko, vestidos pela metade, seguidos pelo contador Rov, confuso e sonolento, trajando o uniforme. Era preciso estar de pé e vestir-se imediatamente. Por quê? Voltaram os alemães? Iam nos transferir? Ninguém sabia de nada. Conseguimos, afinal, capturar Maria. Não, os alemães não haviam rompido o fronte, mas a situação era igualmente muito grave. Inspectia, naquela mesma manhã, chegara um general de Moscou para inspecionar o campo. Todo o comandatur estava tomado de pânico e desespero, no estado de alma do diz-irá. O intérprete de Rov galopava de um quarto para outro, vociferando ordens e contra-ordens. Apareceram vassouras, farrapos, baldes, estavam todos mobilizados. Era preciso limpar os vidros, fazer desaparecer as imundícies, varrer o chão, limpar as maçanetas, tirar as teias de aranha. Todos se puseram a trabalhar, bocejando e praguejando. Passaram as 2, as 3, as 4 da madrugada. Por volta do amanhecer, começamos a ouvir falar de Ubornaia. A latrina do campo representava realmente um grande problema. Era um edifício em construção, situado no meio do campo, amplo, vistoso, impossível de esconder ou mascarar. Havia meses ninguém se ocupava da limpeza e da manutenção. Na parte interna, o chão estava submerso por um palmo de sujeira estagnante, tanto que havíamos fixado na terra grandes pedras e tijolos, e para entrar era preciso saltar de um para outro em equilíbrio precário. Das portas e das fendas dos muros, o líquido transbordava, atravessava o campo sob a forma de um riacho fétido e se perdia pelo vale em meio aos prados. O capitão Egorov, que suava sangue e que perdera completamente a cabeça, escolheu entre nós uma corvéia de 10 homens e os mandou ao local com vassouras e baldes de cloro, com a ordem de fazer a limpeza. Mas era claro, até para uma criança, que 10 homens, ainda que munidos de instrumentos adequados, e não somente vassouras, levariam pelo menos uma semana, e quanto ao cloro, todos os perfumes da Arábia não teriam sido suficientes para sanear o local. Não raro de um choque entre as duas necessidades nascem decisões insensatas, justamente onde seria mais sábio deixar que o dilema se resolvesse por virtude própria. Uma hora mais tarde, e todo o campo zumbia, parecendo uma colmeia perturbada. A corvéia foi reconvocada e vimos chegar os 12 soldados da reserva do comando, com madeiras, pregos, martelos e rolos de arame farpado. Num piscar de olhos, todas as portas e janelas da escandalosa latrina foram fechadas, trancadas, lacradas, com tábuas de abeto de 3 dedos de espessura, e todas as paredes, até o teto, foram cobertas por um emaranhado inextricável de arame farpado. A decência estava salva. O mais diligente dos inspetores não poderia materialmente pôr os pés lá dentro. Chegou meio-dia, chegou a noite, e nenhuma notícia do general. Na manhã seguinte, falava-se um pouco menos. No terceiro dia, já não se falava mais a tal respeito. Os russos do comandatur voltaram à sua habitual e benéfica incúria e desleixo. 2 tábuas foram despregadas da porta de trás da latrina, e tudo voltou à ordem.
O inspetor chegou, todavia, algumas semanas mais tarde. Chegou para verificar o andamento do campo, mais precisamente as cozinhas. E não era um general, mas um capitão, que trazia uma faixa com a sigla NKVD, Polícia Secreta Soviética, de fama ligeiramente sinistra. Veio e deve ter considerado particularmente agradáveis as suas funções, ou talvez as meninas do Commandatur ou os ares da Alta Silésia, ou a proximidade dos cozinheiros italianos. Porque nunca mais foi embora e permaneceu para inspecionar a cozinha todos os dias até junho, quando partimos sem exercer visivelmente nenhuma outra atividade útil. A cozinha, administrada por um bárbaro cozinheiro de Bérgamo e por um número impreciso de assistentes voluntários, gordos e reluzentes, situava-se imediatamente fora da habitação e era constituída por um barracão ocupado, quase por inteiro, por 2 grandes panelões apoiados sobre fornos de cimento. Encontrava-se por 2 escadas e não havia porta. O inspetor realizou a sua primeira inspeção com muita dignidade e seriedade, tomando notas numa caderneta. Era um judeu de uns 30 anos, alto e desengonçado, com um belo rosto ascético de Dom Quixote. Mas no segundo dia conseguira, sabe-se lá onde, uma motocicleta e foi tomado por um amor tão ardente que desde então não foram mais vistos separados. A cerimônia de inspeção tornou-se um espetáculo público, ao qual assistiam sempre mais numerosos os cidadãos de Katowice. O inspetor chegava por volta das 11 como um furacão, freava bruscamente com um terrível estridor e, girando sobre a roda dianteira, fazia com que a posterior desse uma guinada de 1/4 de círculo. Sem se deter, dirigia-se à cozinha de cabeça baixa, como se carregasse um touro. Subia os 2 degraus, com saltos assustadores. Fazia 2 8 apressados, com o acampamento aberto. Cumprimentava militarmente o público com um sorriso radiante. Curvava-se sobre o guidão e desaparecia numa nuvem de fumaça esverdeada e ruidosa. O jogo correu bem por várias semanas. Depois, um dia, não se viu mais a motocicleta e o capitão. Este se encontrava no hospital, com uma perna quebrada. Aquela estava nas mãos amorosas de um cenáculo de aficionados italianos. Mas logo foram vistos em circulação. O capitão fizera adaptar um pequeno consolo na estrutura, onde apoiava a perna engessada em posição horizontal. O seu rosto, de nobre palidez, exprimia uma felicidade estática. Isso feito, retomou um ímpeto pouco reduzido às suas inspeções. Somente com a chegada de abril, quando as últimas neves degelaram e quando o sol ameno fez secar a lama polonesa, começamos a nos sentir realmente livres. César já estivera na cidade por diversas vezes e insistia para que o acompanhasse em suas expedições. Decidi-me a superar, afinal, a inércia e partimos juntos para uma esplêndida jornada de primavera. A pedido de César, a quem interessava a experiência, não saímos pelo buraco no arame farpado. Saí primeiro pela porta grande. A sentinela perguntou o meu nome e depois me pediu o salvo-conduto que logo apresentei. Verificou, o nome correspondia. Dobrei a esquina e, através do arame farpado, passei o pequeno retângulo de papelão para César. A sentinela perguntou a César o seu nome. César respondeu, Primo Levi. Pediu-lhe o salvo-conduto. O nome correspondia novamente e César saiu em plena legalidade. Não que César se preocupasse em agir legalmente, mas ele apreciava as elegâncias, os virtuosismos, passar o próximo para trás sem o fazer sofrer. Entramos em Katowice alegres como estudantes em férias, mas o nosso humor despreocupado contrastava a cada passo com o cenário em que nos movíamos. A cada passo topávamos com os vestígios da impressionante tragédia que nos tocara miraculosamente nos poupara. Túmulos a cada esquina, túmulos mudos e apressados, sem cruz, mas encimados pela estrela vermelha.
dos militares soviéticos mortos em combate. Uma interminável cemitério de guerra num parque da cidade. Cruzes e estrelas comunistas, e quase todas trazendo a mesma data. A data da batalha pelas ruas, ou talvez do último extermínio alemão. No meio da rua principal, 3, 4 tanques alemães aparentemente intactos, transformados em troféus e monumentos. O prolongamento ideal do canhão de um deles apontava para um enorme furo à meia parede da casa da frente. O monstro morrera destruindo. Por toda parte, ruínas, esqueletos de cimento, traves de madeira carbonizadas, barracões de zinco, gente em farrapos, de aspecto selvagem e famélico. Nos cruzamentos importantes, sinais de trânsito fincados pelos russos, contrastando curiosamente com a nitidez e a precisão pré-fabricada dos análogos sinais alemães e daqueles americanos que veríamos depois. Tábuas toscas de madeira, com seus garranchos escritos à mão, com alcatrão em caracteres cirílicos desiguais. Glevitz, Cracóvia, Zentochova. Aliás, visto que o nome era muito grande, Sentosh numa tábua e depois Ova numa outra menor pregada embaixo. Apesar de tudo, a cidade ainda vivia, após anos de pesadelo da ocupação nazista e do furacão da passagem do fronte. Muitas lojas e cafés estavam abertos, proliferava abertamente o livre mercado. Funcionavam os bondes, as minas de carvão, as escolas, os cinemas. Naquele primeiro dia, nenhum de nós, tendo dinheiro, contentamo-nos com uma visita de reconhecimento. Após algumas horas de marcha naquele ar pungente, a nossa fome crônica tornara-se aguda. Vamos, disse César, vamos comer. Levou-me ao mercado, na área onde se encontravam as banquinhas das frutas. Sob os olhos malévolos da vendedora, pegou na primeira banca o morango, um só, mas bem grande, e o mastigou lentamente, com ares de entendi-lo. Depois balançou a cabeça. Nie dobre, disse severamente. É polonês, explicou-me. Quer dizer que não são bons. Passou à banca seguinte e repetiu a cena. E assim com todas até a última. Ei, está esperando o quê? Falou-me com cínica arrogância. Se você está com fome, faz como eu. Certamente não era com a técnica dos morangos que terminariam os nossos problemas. César compreendera a situação, ou seja, que era o momento de se dedicar seriamente ao comércio. Explicou-me o seu sentimento. Tinha amizade por mim e não me pedia nada. Se eu quisesse, podia ir ao mercado com ele para dar-lhe uma ajuda e aprender o ofício, mas era indispensável que ele encontrasse um verdadeiro sócio, que dispusesse de um pequeno capital inicial e de uma certa experiência. Para dizer a verdade, ele já o encontrara, um certo Giacomo Antônio, de expressão desonesta, seu velho conhecido de São Lourenço. A forma da sociedade era extremamente simples. Giacomo Antônio compraria, ele venderia e ambos dividiriam os lucros em partes iguais. Comprar o quê? Tudo, respondeu. Tudo que calhasse. Conquanto tivesse pouco mais de 20 anos, César ufanava-se de uma preparação mercadológica surpreendente, comparável àquela do grego. Mas, ultrapassadas as analogias superficiais, me dei conta de que entre ele e o grego havia um abismo. César tinha um grande calor humano, sempre, em todas as horas de sua vida, e não só fora do horário, como mordo na rua. Para César, o trabalho era, de quando em quando, uma desagradável necessidade ou uma divertida ocasião para encontros, e não uma gélida obsessão, nem uma luciferiana afirmação de si mesmo. Um era livre, o outro escravo de si. Um avaro e irracional, o outro pródigo e caprichoso. O grego era um lobo solitário, numa eterna guerra contra todos, velho antes do tempo, fechado no círculo de sua triste ambição. César era um filho do sol, amigo de todos, e não conhecia ódio nem desprezo. Era variável como o céu, alegre, astuto e ingênuo, temerário e cauto, muito ignorante, muito inocente e muito cortês. No negócio com Giacomo Antônio, eu não quis entrar.
mas aceitei de bom grado o convite de César para o acompanhar algumas vezes ao mercado, como aprendiz, intérprete e carregador. Aceitei-o não só por amizade e para fugir do tédio do campo, mas sobretudo porque assistir às empresas de César, mesmo as mais modestas e triviais, constituía uma experiência única, um espetáculo vivo e um fortificante, que me reconciliava com o mundo e reacendia em mim a alegria de viver que Auschwitz apagara. Uma virtude como aquela de César é boa em si mesma, em sentido absoluto. É suficiente para conferir nobreza a um homem, para resgatar-lhe muitos defeitos eventuais, para salvar-lhe a alma, mas ao mesmo tempo, em um plano mais prático, constitui uma reserva preciosa para quem deseja exercer o comércio em praça pública. Com efeito, ao fascínio de César ninguém era insensível, nem os russos do comando, nem os companheiros aborrecidos do campo, nem os cidadãos de Katowice que frequentavam o mercado. Ora, além disso, é claro que, nas duras leis do comércio, toda vantagem para quem vende é desvantajosa para quem compra e vice-versa. Abril terminava e o sol já se tornara quente e forte, quando César veio esperar-me após o fechamento do ambulatório. O seu sócio patibular dera uma série de golpes brilhantes. Comprara por 50 zloty no total uma caneta esferográfica que não escrevia, um cronômetro e uma camisa de lã em condições razoáveis. Esse, Giacomo Antônio, esperto receptador, tivera a excelente ideia de se colocar de plantão na estação de Katowice, à espera dos comboios russos que voltavam da Alemanha. Aqueles soldados desmobilizados e a caminho de casa eram mais fáceis negociantes que se pudesse imaginar. Cheios de alegria, despreocupação, despojos, não conheciam as cotações locais e precisavam de dinheiro. Por outro lado, gostava de passar algumas horas na estação sem qualquer finalidade, somente para assistir ao extraordinário espetáculo do Exército Vermelho sendo repatriado, espetáculo ao mesmo tempo coral e solene, semelhante a uma imigração bíblica, e errante e variegado, como se fosse uma viagem de saltimbancos. Paravam em Katowice longos comboios de vagões de carga, destinados ao comboio militar. Estavam aparelhados para viajar meses, talvez até o Pacífico, e hospedavam desordenadamente milhares de militares e civis, homens e mulheres, ex-prisioneiros, alemães agora prisioneiros. E além disso, mercadorias, mobília, animais, peças industriais desmontadas, víveres, material bélico, sucata. Eram aldeias ambulantes. Alguns vagões guardavam o que era necessário para um núcleo familiar, ou uma ou duas camas de casal, um armário com espelhos, um aquecedor, um rádio, cadeiras e mesas. Entre um vagão e outro, viam-se fios elétricos improvisados, provenientes do primeiro vagão, que possuía um gerador, e que serviam para a iluminação e, ao mesmo tempo, para pendurar a roupa e para sujá-la de fuligem. Quando pela manhã se abriam as portas corrediças do fundo daqueles interiores domésticos, assomavam homens e mulheres meio vestidos, com rostos grandes e cheios de sono. Olhavam à sua volta, transtornados, sem saber exatamente em que ponto do mundo se encontravam. Desciam depois para se lavar com a água fria dos hidrantes e vendiam tabacos e folhas do Právida para enrolar cigarros. Fui ao mercado com César, que tinha intenção de revender, quem sabe até para os próprios russos, os 3 objetos acima descritos. O mercado perdera seu primitivo caráter de feira das misérias humanas. O racionamento fora abolido, ou melhor, caíra em desuso. Da planície opulenta circunvizinha chegavam as carroças dos camponeses com quintais de toucinho de queijo, ovos, frangos, açúcar, frutas, manteiga, jardim de tentações, desafio cruel à nossa fome obsessiva e à nossa falta de dinheiro, incitamento imperioso para que o providenciássemos. César vendeu a caneta na primeira tentativa por 20 zloty, sem discussão. Não precisava absolutamente intérprete, falava somente italiano, aliás, dialeto romano, aliás, a gíria do gueto de Roma, constelado de vocábulos hebraicos estropiados.
Certamente não tinha outra escolha, pois não conhecia outras línguas, mas a sua revelia, essa ignorância, jogava fortemente a seu favor. César jogava no seu campo, para falar em termos esportivos. Em compensação, os seus clientes, ocupados em interpretar a sua fala incompreensível e os seus gestos nunca vistos, perdiam a necessária concentração, faziam-se contra-ofertas. César não as compreendia ou fingia, obstinadamente, não as compreender. A arte do charlatão não é tão difundida como eu pensava. O público polonês parecia ignorá-la e estava encantado. De mais a mais, César era um bufão de primeira. Agitava a camisa ao sol, segurando-a fortemente pelo colarinho. Atrás do colarinho havia um buraco, mas César segurava com as mãos exatamente no ponto em que havia o buraco e proclamava o elogio da camisa com eloquência torrencial, com observações e divagações inéditas e insípidas, apostrofando este ou aquele em meio ao público, com epítetos obscenos que inventava na hora. Interrompeu-se bruscamente. Conhecia por instinto o valor oratório das pausas. Beijou a camisa com afeto e depois, com voz resoluta e ao mesmo tempo comovida, como se seu coração chorasse na separação e fosse induzido somente por amor ao próximo. Você, pançudo, disse, quanto você dá por essa cochuleta? O pançudo ficou embaraçado. Olhava a cochuleta com desejo de soslaio, um pouco esperando e um pouco tremendo que alguém mais fizesse a primeira oferta. Depois caminhou, hesitante, estendeu a mão incerta e murmurou algo como pisguice. César recuou a camisa para o peito, como se tivesse visto uma serpente. O que é que ele disse? Perguntou-me, como se suspeitasse ter recebido uma ofensa mortal. Mas era uma pergunta retórica, visto que reconhecia ou adivinhava os números poloneses mais rapidamente do que eu. Está maluco? Disse peremptório, levando o indicador à têmpera e girando-o como se fosse uma broca. O público comentava e ria, torcendo visivelmente pelo estrangeiro fantástico, vindo dos confins do mundo a produzir portentos em suas praças. O pançudo ficou de boca aberta, balançando como um urso de um pé para o outro. Druferic, tornou César impiedoso. Queria dizer verrucht. Depois, para maior esclarecimento, acrescentou Dumesschug. Explodiu um furacão de risos selvagens. Todos compreenderam a palavra. Meshug é um termo hebraico que sobrevive no Yiddish e que, portanto, é compreendido em toda a Europa Central e Oriental. Significa louco, mas contém a ideia acessória de loucura vazia, melancólica, estúpida e lunar. O pançudo coçava a cabeça e puxava as calças, embaraçado. Estou, disse depois, buscando a paz, estou, slot, sem slot. A oferta era interessante. César, um tanto mais calmo, dirigiu-se ao pançudo, de homem para homem, e com voz persuasiva, para o convencer de uma sua involuntária, mas grosseira transgressão. Falou-lhe longamente, com o coração aberto, com calor e confiança, dizendo-lhe, está vendo? Entendeu? Tudo bem? Isto, slot, respondeu aquele, obstinado, com cabeça dura, disse-me César. Depois, como tomado por um inesperado cansaço e uma derradeira tentativa de acordo, pôs-lhe as mãos nas costas e lhe falou maternalmente. Ouve, compadre, você não entendeu bem. Vamos fazer um acordo. Você me dá isso, desenhou 150 com o dedo no ventre, você dá isto pinguiço e eu deixo mole para você, tudo bem? O pançudo resmungava e dizia não com a cabeça, os olhos voltados para baixo, mas o olho clínico de César observara o sinal de capitulação, um movimento imperceptível da mão para o bolso posterior das calças. Vamos lá, pega esses pinguços. Insistiu César, batendo o ferro enquanto estava quente. Os pinguços, o termo polonês de árdua grafia, mas de assonância tão curiosa nossa, fascinava a César e a mim. Foram, enfim, tirados e a camisa vendida. Mas logo César me arrancou energicamente de minha admiração
estática. Ai, amigo, vamos sair de mansinho, porque eles vão achar o buraco. Assim, por temor de que o cliente descobrisse prematuramente o buraco, saímos de mansinho, isto é, nos despedimos, renunciando a oferecer o invendável cronômetro. Caminhamos com digna lentidão até a esquina mais próxima e depois fugimos por uma ruela com a maior rapidez que as pernas nos permitiam. E voltamos ao campo por vias oblíquas.